Cabulei a minha aula para ficar na biblioteca. Será que isso é válido? Uma das coisas interessantes a respeito de estudar sobre educação é que a gente vê que nem todos os pensadores têm exatamente a mesma visão sobre escola e sobre a relação da escola com o aprendizado e com a leitura. Uma das coisas que a gente mais aprende a questionar e que eu começo a pensar cada vez mais nesse meu primeiro ano de mestrado é essa ideia de que a escola nivela tudo. A ideia de que, ora, somos pobres, ricos, negros, brancos, gordos, magros, mas meninos e meninas, mas todo mundo passa pela escola e, portanto, quando você sair, você que tem que se virar. Afinal, o que tinha para ser dado para você já foi dado. E essa é uma coisa que precisa ser questionada, porque vários autores vão declarar, através de pesquisas inclusive quantitativas, que mostram que 90% dos filhos de pais que vêm da classe operária vão terminar operários, e que 90% dos filhos da classe superior, da elite, vão terminar na classe superior e na elite. O que significa que, na verdade, essa ideia de mobilidade social, e principalmente da escola como um lugar onde tudo vai ser resolvido e nivelado, é talvez uma enganação. Uma outra coisa que a gente fica se perguntando, e cada vez mais é um dos meus questionamentos interiores, é: o aluno aprende por causa da escola ou o aluno aprende apesar da escola? Muitas vezes, quando a gente assiste a aula e observa as coisas que acontecem no universo escolar, a gente fica se perguntando como é que efetivamente essas crianças estão conseguindo aprender. Porque, às vezes, com as melhores das intenções, os professores têm práticas que são esquisitas e que não necessariamente parecem levar a um aprendizado mais fácil. Tudo isso tem a ver com o próprio fato da formação do professor, né? Que no curso de pedagogia, por exemplo, aqui no Brasil, tem que aprender matemática, português, ciências, história, geografia e tudo isso para poder ensinar para as crianças. Também tem que aprender como é que se ensina, também tem que aprender sobre gestão escolar, legislação escolar e uma série de coisas em cursos que muitas vezes duram, 2 ou 3 anos. Por isso, eu retomo a provocação. Será que faz sentido, às vezes, cabular a aula, ou seja, deixar de ir para essa aula regulamentar e ir ler livros na biblioteca? Ou, sendo um pouco menos rebelde, o quanto será que tem validade as leituras que a gente faz fora da escola? Mesmo leituras não escolares, como, por exemplo, livros como Os Jogos Vorazes ou Harry Potter. Será que isso traz algum tipo de conhecimento? Quantas vezes você já teve a chance de ter uma leitura que provocou e que modificou o teu jeito de pensar a respeito de um certo assunto? E quantas vezes uma aula fez isso? Eu não estou querendo aqui fazer uma comparação barata, simples e idiotizante, dizendo que uma coisa é melhor que a outra e simplesmente substituir, abaixo as aulas, we don't need no education, vamos queimar os professores, e não é essa a ideia. Eu sou professor e eu acredito muito que a instrução pormenorizada por um profissional qualificado e interessado pode modificar a tua percepção a respeito de um certo assunto. É isso mais ou menos que a gente está fazendo aqui. Mas será que a educação formal, dentro da instituição escolar, nos atos pedagógicos, dentro do sistema de séries, que é determinado, por exemplo, pela sua idade e não pela tua capacidade, será que esse sistema não precisa ser questionado, por exemplo? Cabular a aula, portanto, aqui acaba sendo uma referência a essa ideia de ser rebelde ou de trabalhar fora da casinha e fora do sistema escolar como tradicional. E ir à biblioteca significa, de alguma maneira, interessar-se por um assunto e identificar-se com ele, a partir dessa identificação, buscar informação sobre ele. Buscar informação hoje em dia também não significa apenas a literatura num sentido do livro físico, né? Quantos vídeos no YouTube não nos ensinaram uma série de coisas que a gente não conseguiria fazer de outra maneira? Esse é um outro questionamento importante a respeito da instituição escolar. A instituição escolar valoriza um tipo de conhecimento, por exemplo, a língua escrita. Você não tem
a não ser em condições muito esquisitas e muito específicas, prova oral. A prova oral acaba sendo tipo assim, um jeito de te explorar e fazer bullying oficialmente com você, né? Ah, fulano, você não sabe. Mas assim, por exemplo, falar sobre um determinado assunto é diferente de escrever sobre um determinado assunto. É importante que essas duas habilidades sejam desenvolvidas? Claro! Mas são poucas as vezes em que no universo escolar a gente vai ter a chance de ser avaliado de formas diferentes. Talvez, por exemplo, você observe uma obra de arte e aí você seja convidado a refletir sobre ela. E essa reflexão normalmente vai ser feita de forma escrita ou de forma oral. Você vai falar o que você teve como impressão. Mas e se a sua impressão sobre aquela obra de arte que você viu vier em forma de um outro desenho? E se a sua impressão sobre aquela obra de arte que você viu vier em forma de música? A escola não tem muito espaço para essas outras formas de acontecer, mas que também são informação, educação, conhecimento. O convite à reflexão que eu quero fazer aqui, a partir das minhas reflexões iniciais, dentro ainda de um processo de mestrado em educação, da minha experiência com a literatura e usando o espaço do Cabine Literária, não é dizer vamos queimar as escolas, mais uma vez, mas dizer que talvez seja importante a gente começar a questionar os modos de fazer da escola. E os modos de fazer da literatura, e os modos que cada um de nós tem de aprender a respeito das coisas. Será que não está na hora da gente reformular, repensar de maneira, se não macrocósmica, porque é muito difícil você mudar uma legislação de um país todo a respeito da educação, mas talvez de forma microcósmica, como através dos grêmios estudantis e as suas possibilidades de propor coisas dentro da escola, a conversa com um professor que tenha uma abertura para formas alternativas, por exemplo, de fazer uma avaliação, a ideia de que os livros que são propostos em sala de aula talvez possam ser outros, de repente você pode conversar a esse respeito. O que você acha que é possível fazer para a gente ter uma educação que nos efetivamente projete para ter melhor consciência a respeito de quem somos, que nos faça pessoas melhores? Sei que talvez essa seja uma visão meio romântica, que a educação vai transformar o mundo e etc. E que talvez não se processe no mundo real. Mas será que existem algumas pequenas formas de manter a educação funcionando e fazer com que isso provoque transformações no universo? Como é que você, leitor e público do Cabine Literária, enxerga essa questão? Comenta aqui embaixo, participa, porque aqui no Cabine Literária é literatura com personalidade. Todo dia da semana tem gente falando sobre livro, tem gente falando sobre educação, tem gente falando sobre como os livros nos transformam. E na próxima sexta-feira tem mais César Cinício com vocês. We don't need no education, we don't need no thought control, no dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave us kids alone.